Pronto, já estamos gravando. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem perguntar no chat ou podem perguntar também pelo microfone sem nenhum problema. E aí, a primeira questão questiona o seguinte: seja C o lugar geométrico dos pontos do plano cujas coordenadas x e y satisfazem essa equação, que é 4x ao quadrado menos 4xy mais 7y quadrado mais 12x mais 6y menos 9y a zero. Item A. Encontre as mudanças consecutivas de coordenadas que levam C à forma canônica e a identificar a cônica C. Basicamente, ele está pedindo que você quer que você identifique qual cônica é isso, é, se é uma elipse, se é parábola. E depois que você identificar a cônica, ele quer que você escreva em coordenadas, de modo que ela fica escrito na forma canônica. Então, nesse caso aqui, o modo de resolução parte do seguinte princípio. Você vai ter que chamar esse termo aqui de A, esse termo aqui de B, esse termo aqui de C, esse de D, esse de E e esse último aqui de F. São muitas letras, mas você lembra a ordem da seguinte maneira. O A é o que multiplica x ao quadrado, o B é o chamado termo misto, porque é o que acaba multiplicando o produto x e y, o C é que multiplica y ao quadrado. Depois, o D e o E multiplicam x e y, respectivamente, e o F é uma constante. E aí, nós vamos fazer uma rotação dessa cônica de modo que o termo misto desapareça. É o último assunto, né, que é dado em geometria analítica. E eu vou mostrar passo a passo como é que isso deve ser feito. Então, a solução vai ser o seguinte. Você já identificou que o A é igual a 4, o B é igual a menos 4 e que o C é igual a 7. Aí nós vamos encontrar o polinômio característico. Para encontrar esse polinômio característico, você precisa encontrar uma matriz A, cujas entradas aqui são A, B sobre 2, B sobre 2 e C. Nesse caso, como o A é 4 e o B é menos 4, que vai ficar 4, menos 2 e 7. E aí, o polinômio característico, que geralmente é representado aqui como P de polinômio, P de lambda, ele vai ser o determinante de A menos lambda I. Então, o que é que você faz? Você pega essa matriz A e na diagonal você vai subtrair lambda e vai calcular o determinante. Esse vai ser o polinômio característico. Então, o polinômio característico é igual ao determinante, aí você pega a matriz que você tinha, a matriz A, e subtrai lambda aqui na diagonal. Então, onde estava 4, vai ficar 4 menos lambda, onde estava 7, vai ficar 7 menos lambda. E aí você usa seus conhecimentos sobre determinante, né? Que vai ser o 4 menos lambda vezes 7 menos lambda, menos... Aí aqui daria o 4, então, que é menos 2 vezes menos 2, que é o 4. Então, você vai obter, aplicando a distributiva, 28. Aí teria menos 4 lambda, menos 7 lambda, mais lambda ao quadrado, menos 4. Então, o polinômio característico vai ser lambda ao quadrado, menos 11 lambda, mais 24. Pronto. Acabei de encontrar o polinômio característico. Agora, o próximo passo é encontrar as raízes desse polinômio característico. Deixa eu colocar a cadeira mais para cá. Encontrar as raízes do polinômio característico. Quando vocês estiverem estudando álgebra linear, caso vocês estudem, tem essa matéria aí na sua grade, essas raízes do polinômio característico são chamadas de autovalores.
Tá, então você vai igualar ele a zero. Lambda ao quadrado menos 11 lambda mais 24 é igual a zero. Então, você vai ter aqui que o delta, você ganha o delta igual a b ao quadrado, que é 11 ao quadrado, que é 121, menos 4 vezes a vezes c, mais 4 vezes 24 é 96, que menos 121 menos 96 daria 25. Então, a raiz de delta é o 5. E o lambda, né, que é minha incógnita, é o menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a, que é simplesmente o 2. Então, nós temos duas soluções, que eu vou chamar aqui de lambda 1 e lambda 2. A primeira solução é 16 sobre 2, que é 8, e a segunda solução é basicamente o 6, né, sobre 2, que é igual a 3. Então, nós temos as soluções 8 e 3. Certo. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Tome a linha e C' como sendo as soluções do polinômio característico. Então, vou tomar aqui o A' como sendo 3 e o C' como sendo 8. Uma pergunta que todo ano os alunos fazem é: mas como é que eu sei que o A' é 3 e o C' é 8? Não poderia ser o A' 8 e o C' 3? Pode. Não vai causar diferença nenhuma. Você escolhe e você mantém até o final, tá? Então, aqui não tem uma ordem pré-definida. O fato é, o que é que nós estamos fazendo? Só relembrando, nós tínhamos uma equação assim, ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero, e eu quero rotacionar ela para sumir com o termo misto. Ou seja, quando eu rotaciono, ela vai ficar a linha x' ao quadrado, mais b' x' y', mais c' y' ao quadrado, e assim por diante. Você bota uma linha em cada letra que é para dizer que é uma letra diferente. Só que o fato é, o b', que é o termo que vai estar aqui no meio, vai virar zero. Tá. Então, eu já encontrei quem é o A' e quem é o C'. Esse é o que multiplica o x ao quadrado, no caso x' ao quadrado, e esse multiplica o y' ao quadrado. Certo. Então, sabendo disso, você já consegue descrever basicamente como é que essa equação iria ficar, né? O começo dela. Só que ainda tem mais coisa para descrever. Porque aqui tem o D e o E, que eu não sei. Não sei quem é o D' nem quem é o E'. Tá. Para poder você encontrar os que multiplicam x e y, você vai precisar determinar um vetor, que para quem for estudar álgebra linear se chama autovetor, mas você não precisa saber esse nome. Determinar o vetor U1. Como é que você encontra esse vetor 1? Ele tem duas características. A primeira coisa é que ele é um vetor unitário. Tá, só para título de exemplo, o 1 é algo do tipo x, y, então poderia ser 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. É um vetor assim. Aí a norma dele é unitária. O comprimento dele é 1. A segunda característica é que o 1 é solução do seguinte sistema: A menos A' I vezes x igual a zero, tá? Um sistema homogêneo em que você tem a matriz do sistema como sendo essa matriz aqui, só que no lugar do lambda, você substitui o A'. Então vamos encontrar aqui. Vamos ver como é que ficaria o sistema. A matriz tinha que ser essa.
E aí, no lugar do lambda, eu vou substituir o a', que é o 3. Então, ela vai ser 4 menos 3, que é 1, menos 2, e 7 menos 3, que é 4. E aí, eu vou estar com essa matriz. Então, o sistema vai ser essa matriz vezes xy igual a 0, 0. E aí, o nosso objetivo agora é resolver esse sistema. Então, eu vou reescrever o sistema. Esse sistema é o mesmo que x menos 2y é igual a 0 e menos 2x mais 4y é igual a 0. Note que essa equação aqui de baixo é totalmente inútil, porque ela é o dobro da de cima, então ela é uma redundância, ela não acrescenta nada aqui para a gente. E aí, você teria o seguinte, da equação de cima, você ganha que sempre que o x vai ser 2y. Então, a solução desse sistema é qualquer coisa da seguinte maneira. Onde tem um x, você bota o 2y. E onde tem um y, você mantém um y. Então, a solução, o conjunto solução é o conjunto dos vetores em que a primeira entrada é o dobro da segunda. Só que você não quer o conjunto de solução, você quer uma solução que tenha a norma 1. Você pode proceder de duas maneiras. Calcular a norma desse vetor e impor que ela seja 1 e descobrir qual y que satisfaz isso. Ou você pode simplesmente fazer. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu boto assim, V1 é igual. Onde tem y, eu substituo por 1. E aí vai ficar 2, 1. Isso aqui é uma solução particular do sistema. Mas não é a que eu quero. Eu quero uma que tenha norma 1. Como é que eu resolvo isso? Só normalizar. Então, eu pego esse V1 e divido pela sua norma. Então, eu vou ter que estar dividindo por quem aqui? A norma desse vetor é... A norma desse vetor seria a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, ou seja, 4 mais 1, que é a raiz de 5. Então, eu vou ter ali, ó, 2 dividido por raiz de 5 e 1 dividido por raiz de 5. Esse é o vetor 1. O vetor U2 é encontrado de modo semelhante. Então, formalmente, para determinar o vetor U2, encontrar o 2, você teria que fazer o seguinte: saber que o 2 tem norma 1 e saber que o 2 é solução. É aquele mesmo sistema, só que onde tem a linha você bota C'. Ou seja, seria A menos C'I vezes x igual a 0. Só que existe um método para encontrar o 2 de modo muito mais fácil. Então aqui é uma dica suprema para poder encontrar o 2 rapidão na prova. Você pode sempre tomar o 2 da seguinte maneira, ó. Se o 1 for xy, tome o 2 igual a menos yx. Então, exemplo, se o 1 fosse... Eu só estou dando um exemplo aqui, nem dá para ser assim, tá? Porque não é unitário, mas é só para título de exemplo. Se fosse 2, 3, então você tomaria o 2 como sendo menos 3, 2. Tá? Mas nem faz sentido esse exemplo porque eles teriam que ser unitários, tem que ter a norma 1. Mas só para você entender aí. Então, se o 1 que a gente encontrou é esse vetor, quem seria a primeira coordenada do 2? Quem é que eu devo escrever aqui para poder continuar a solução? Utilizando essa fórmula aí que eu encontrei, que eu falei para encontrar o 2. Menos 1 raiz de 5? Exato, exato.
Então vamos botar aqui. E aqui embaixo é o 2 sobre raiz de 5. Certo. Então acabamos de encontrar o 2. Gente, eu sei que a solução é longa aqui, mas tem que ter perseverança para poder terminar ela. Pelo menos é a mais longa da prova, então as demais vão ser mais tranquilas. Então, vamos aqui obter. Acho que eu estou esquecendo um passo. Ah, sim. Agora eu vou ter que escrever a matriz de rotação. O que é a matriz de rotação? Ela é chamada assim, ó, de R θ e é a junção do 1 com o 2. Você coloca o 1 na primeira coluna e o 2 na segunda coluna. Neste caso, a matriz de rotação seria a primeira coluna dela é o 1, que é o 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. E a segunda coluna dela, como falaram aí no microfone, seria menos 1 raiz de 5, 2 raiz de 5. Vou só escrever para ficar aqui simétrico. Pronto. Agora, com a matriz de rotação em mãos, você consegue dizer quem é o termo que vai multiplicar o x' e quem é o termo que vai multiplicar y'. O raciocínio é o seguinte. A gente chama aqui de K o vetor que tem o D e o E, que são os termos que, respectivamente, multiplica x e que multiplica y. Para encontrar o K', que é o que tem o D' e o E', você faz o seguinte. O K' é simplesmente o K vezes a matriz de rotação. Então, você vai ter que fazer esse produto aqui matricial. Então, vamos lá descobrir quem seria o K'. O K' vai ser o K... Quem é o K? Olha aqui para essa matriz. O K é o 12 e o 6, que são o que multiplica x e y, respectivamente. Então, deixa eu escrever aqui. É 12 e 6 aqui nesse caso. Aí, então, o K' é isso. Então, o K' seria o K vezes a matriz de rotação. E aí você tem que efetuar esse produto. Quando você tem... aqui ficou parecendo o número de Euler, né? Mas aqui é o 6. Eu escrevi errado. Escrevi errado. 6 se escreve assim. Opa. Aqui também. Certo. Agora, nós vamos efetuar a multiplicação. Então, vai ser essa linha vezes essa coluna. Então, ali daria o 12 vezes o 2, que é o 24, mais o 6 vezes 1. Então, 24 mais 6 dá 30. Então, vai dar 30 dividido por raiz de 5. Já isso vezes isso vai zerar, ó, porque aqui vai dar menos 12 e essa daqui vai dar mais 12. Então, vai zerar. Então, nós vamos ter esse termo para ser o nosso D', e esse termo vai ser o nosso E', ou seja, o Y' não vai estar multiplicado por ninguém. E, por fim, o termo favorito de todo mundo. O F' é igual ao F. O termo constante não muda. Naquele caso, o termo constante seria o menos 9. Então, ele vai permanecer igual. Então, daí, a gente consegue escrever a equação. Vou botar aqui, nova equação. Como é que a gente faz? Seria o A' vezes x' ao quadrado, mais C' vezes y' ao quadrado, mais D' vezes x', mais E' vezes y', mais o F', que é o próprio F. Nem precisa botar o linha nisso, porque não muda.
tá? Isso daqui é a constante. Ok, então vai ficar. Quem é o A' e quem é o C'? Foi o que foi encontrado lá no começo, quando a gente encontrou as raízes do polinômio característico, que a gente pegou para ser 3 e 8. Eu escolhi essa ordem, mas você poderia ter escolhido outra. Já o D', a gente encontrou aqui por ser 30 dividido por raiz de 5. E o E' é zero, então não aparece. E o F ali era o menos 9, igual a zero. Que eu vou escrever aqui convenientemente como igual a 9. Aqui é multiplicando x', desculpa. Tá. Próxima pergunta. A partir disso, é possível identificar a cônica? Só olhando assim, ainda não dá para afirmar que cônica é, né? Pelo menos se você não tiver tanta experiência. É muito difícil só dizer qual cônica é só olhando assim. Então, nesse caso, ainda tem um problema. Qual é o problema? Aqui tem um termo ao quadrado e aqui tem um termo que não está ao quadrado. Quando isso acontece, isso é resolvido por um processo chamado completar quadrado. Todo mundo aqui sabe fazer completar quadrado. Se alguém não souber, eu posso explicar aqui rapidão. Tem alguém que precisa que eu explique? Já pode fazer aí? Oi? Eu manjo um pouco, mas eu quero Pode falar. rever de novo. Tá, eu vou explicar aqui rapidamente uma técnica para completar quadrados. É o seguinte, eu vou dar aqui um exemplo. Se você tem 2x ao quadrado mais, vou botar aqui 4x é igual a 3. A ideia que eu utilizo para completar quadrado é o seguinte, eu sempre vou colocar quem está multiplicando x ao quadrado em evidência. Então vai ser esse 2. Aí eu boto 2 aqui em evidência, que vai estar multiplicando x ao quadrado. No caso, aqui tem um 4, então eu vou ter que escrever 2 porque já tem 2 em evidência. Então eu ganho que 2 vezes x ao quadrado mais 2x é igual a 3. Agora aqui eu vou ter que completar quadrado para poder ficar bonitinho. A ideia aqui para completar quadrado vai ser o seguinte. Você olha, isso só vale se o x ao quadrado tiver com o termo que multiplica ele em evidência. Você olha quem está multiplicando x, que você chama de b, então b é o 2. Você divide, e aqui nessa entrada, então se o b é o 2, aqui nessa entrada você vai somar b sobre 2 ao quadrado. Ou seja, você pega esse b, divide por 2, então você encontra o b sobre 2, que é 1, e depois você eleva ao quadrado. Então você tem que somar 1, é o termo que falta somar. Só que se você somou do lado esquerdo, você tem que somar do lado direito. Nunca esquecendo que aqui, na verdade, você somou 2, porque tem 2 vezes 1. Então é 2 vezes 1. Então você tem que somar 2 do lado direito. Aí vai ficar aqui do lado esquerdo 2 vezes x mais 1 ao quadrado é igual a 5. Então, esse foi um exemplo. Vou passar aqui outro exemplo rapidão. Se você tem continuar aqui, com x ao quadrado mais 4x igual a zero. Quem você precisa somar? Aí você vê, aqui é um 4. Tenho que dividir por 2, dá 2. Somo o 2 ao quadrado, dos dois lados. Ou seja, eu estou somando 4 dos dois lados. Quando eu faço isso, aqui do lado esquerdo vai aparecer o x mais 2 ao quadrado é igual a 4. Então, essa é a ideia aqui de completar quadrados. Eu vou apagar ela aqui do PDF, mas vai ficar salva no vídeo. Só para depois salvar o PDF bonitinho, só com a solução. Então, vamos continuar. Eu vou precisar completar quadrados, porque aqui tem esse termo aqui que eu vou colocar próximo do x' ao quadrado. Então, vou escrever assim. X' ao quadrado mais 3x' ao quadrado mais 30 x', aqui dividido por raiz de 5, mais 8 y' ao quadrado é igual a 9.
Aqui, você, como eu disse, tem que colocar o termo que multiplica o x ao quadrado. Então, eu coloquei o 3 em evidência. Se eu coloco o 3 em evidência, aqui não pode ser um 30, tem que ser o 10. Porque para ficar o 3 vezes 10. Então, é isso que eu consegui. Agora, vamos ali para a próxima página. A grande pergunta é, quem você deve somar? Aí você olha, eu tinha o b é igual a 10 dividido por 5. Então, o b sobre 2 é igual a 5 dividido por raiz de 5. Então, o b sobre 2 ao quadrado, que é que eu devo somar, é 5 dividido por raiz de 5 vezes 5 dividido por raiz de 5. Essa raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá 5, cancela com 5 ali em cima. Então, eu tenho que somar 5 de ambos os lados. Vou lá e boto 5. Só que eu lembro que esse 5 está multiplicando 3. Então, na verdade, é 15 que eu estou somando. E aí você ganha o seguinte. Você ganha 3 vezes x' mais. Aí agora você só escreve o b sobre 2. Mais o b sobre 2, ou seja, mais 5 dividido por raiz de 5 elevado ao quadrado. Aí você faz, ó, quadrado do primeiro, tá aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo daria o 10, né? Porque 2 vezes 5 dá 10. O quadrado do segundo a gente já vê, esse quadrado aqui deu 5. Então isso daqui é completar quadrados. Ali é 9 mais 15, tá? Que eu vou precisar somar. E aí vai ficar 24. Agora, eu vou dividir por 24 de ambos os lados. E vou obter o seguinte. Só uma coisinha aqui para facilitar as próximas contas. É algo que eu não percebi quando eu estava resolvendo o problema pela primeira vez, mas depois eu percebi hoje, revisando. Esse 5 dividido por raiz de 5, você pode multiplicar. Você pode desracionalizar ele para ele ficar mais bonitinho. E aqui esse 5 vezes 5 corta com aquele. Essa raiz de 5 vezes raiz de 5 corta com aquele 5, então fica raiz de 5. Então quem você somou mesmo ali é o raiz de 5, tá? Então a expressão é a seguinte. Aqui é a raiz de 5. E aí você, dividindo por 24 de ambos os lados, sai que x' mais raiz de 5 ao quadrado. Aí o 24 dividido por 3 é 8. E 24 dividido por 8 é 3. Igual a 1. Isso aqui seria a equação de quem? De que? Alguém sabe? É de qual cônica? Elipse? Exato. Perfeito. Isso daqui é a equação de uma elipse. Só que o professor, ele quer a equação na forma canônica. E qual é a equação da forma canônica da elipse? Seria algo assim, ó. X ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Ou o contrário, o a e o b aqui trocado. Só que o problema é que aqui não tem o x. Aqui tem o x mais raiz de 5. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma segunda mudança de variável que se chama translação. O que a gente fez anteriormente se chama rotação. Essa aqui se chama translação. O que é permitido na translação? É você substituir o x, por exemplo, criar uma nova variável, x', que seria o x mais um b qualquer, por exemplo. Se você está fazendo uma conta, aí aparece o x mais o 2. Você pode chamar isso tudo de x'. Ou se aparece x' mais 3. Você chama isso tudo de x'. Você não pode chamar a coisa desse modo, 2x mais 3 de x'. Não pode. O x não pode estar multiplicando outro número a não ser o 1. Tem que ser o x mais uma constante. Que é justamente o que acontece aqui. Você tem o x' mais a raiz de 5, eu vou chamar isso de x'. Então, vai acontecer o seguinte. O x' vai ser o x' mais raiz de 5.
E os y dor', né? Você não está fazendo uma mudança de variável, não vai mudar só uma, tem que mudar todas. O y dor' é o mesmo y'. Ele não precisa mudar porque ele não está sendo somado com nada. Nesse caso, a equação fica o seguinte. Essa era a equação que você tinha. Agora, fazendo as substituições adequadas que eu falei, aqui vai ficar x dor' ao quadrado dividido por 8 mais y dor' ao quadrado dividido por 3 igual a 1. Essa sim é a equação canônica da elipse. Só uma observação, pessoal. Eu sei que eventualmente alguns de vocês possam estar perdidos aqui com o conteúdo. Não fiquem preocupados com isso. Tudo que você conseguir absorver é útil. E aí você vai conseguir assistir essa aula quantas vezes até entender. Então, não se cobre de tentar entender tudo perfeitamente aqui de primeira. Você vai poder reassistir a aula várias vezes. Então, essa aqui seria a equação canônica da elipse. Vamos ver se isso resolve o exercício A. Resolve, né? Porque ele pediu as mudanças consecutivas. Consecutivas é mais de uma, são várias. No caso, são duas. De coordenadas. A primeira foi uma rotação, a segunda foi uma translação. Que leva a forma canônica a identificar a cônica C. E essa questão aqui é certeza que cai na prova. Todo ano cai uma questão desse tipo. Geralmente ela vale 3 pontos, porque tem um item A valendo 1,5 e tem um item B pedindo para desenhar. Ficou aqui algumas páginas em branco aqui no meio. Vou apagar para a gente poder fazer o item B. Ó, estão perguntando qual operação eu chamei de rotação. A rotação, ela é um processo. Nesse processo, você vai ter que porque é um pouco difícil de falar que a rotação é uma operação porque ela é muito complexa, sabe? Porque envolve calcular outro valor, calcular outro vetor. Então, eu gosto de pensar na rotação como sendo um algoritmo que você segue, de substituir A, B, C, D, E e F por A', B', C', D', E', F', seguindo um algoritmo, em que você primeiro calcula o polinômio característico, que seria o determinante de A menos lambda I, em que A é a matriz que você coloca os termos A, B sobre 2, B sobre 2 e C. Depois, usando isso, você vai dizer que o A' e C' são raízes do polinômio característico. Depois que o 1 é solução do sistema A menos A' vezes I, vezes x igual a 0, que é o que está escrito aqui. Aí você encontraria o 1, você encontrou o 2 seguindo essa fórmula que eu dei, e aí sim você encontra a matriz de rotação. Então, a rotação ela está mais ligada com essa matriz. Só que para encontrar essa matriz, você tem que seguir um algoritmo. Aí depois você consegue encontrar todos os demais termos aqui, pensando dessa forma. E a gente vai ter que, eventualmente, utilizar essa matriz para fazer o seguinte. Ok, eu posso encontrar o centro de uma elipse em um sistema de coordenadas, mas quem me garante que aquele centro é o centro no sistema original? Então, a sua resposta final tem que ser sempre no sistema original. A gente vai aprender a sair desse sistema que a gente encontrou, que é o x dor', y dor', e voltar para o x'. Então, vamos aqui para a questão, para o item B, que vale 2 pontos. Então, na verdade, essa questão, no total, vale mais de 3 pontos. Encontrar a excentricidade de C. Então, eu vou explicar aqui para você o que é excentricidade. Quando você tem uma elipse, você sempre está escrevendo ela da forma x ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. E aí você define que o a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado e que a excentricidade seria c dividido por a. Então, isso aqui é excentricidade.
No nosso caso, nós temos a seguinte elipse. Então, ó, só que tem que tomar o cuidado. O A, ele é sempre maior do que o B. Então, esse termo aqui que é o 8 é o que vai ser o A ao quadrado. E esse termo ali que é o 3 é o que vai ser o B ao quadrado. Certo. Então, encontramos quem é o A ao quadrado e quem é o B ao quadrado. Ou seja, o A é a raiz de 8 e o B é igual à raiz de 3. Como é que eu encontro o C? Aí eu disse, para encontrar o C, você usa a seguinte fórmula. Vou até demarcar aqui que ela é importante. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tem como até dizer que o C ao quadrado é igual ao quadrado menos B ao quadrado. Quem é o A ao quadrado é 8. Quem é o B ao quadrado é 3. A diferença deu 5. Então, o C é a raiz quadrada de 5. Aí, a excentricidade, por definição, é o C dividido por A, que vai ser a raiz de 5 dividido pela raiz de 8. Essa é a excentricidade. Aí a próxima pergunta. Encontrar também as coordenadas dos focos e dos vértices que se aplicam às equações das assíntotas no sistema XY, que é o sistema original. Fazer um esboço do gráfico da curva. Essa parte aqui é a parte mais chata, porque vai envolver várias multiplicações matriciais. Então você tem que lembrar o seguinte: tem que lembrar bastante da parte que foi estudada na P2. Ó, em x', x2', y', a equação que você tem é essa. Se você tem essa equação, você tem que lembrar o seguinte, que os focos são mais ou menos C0 e que os vértices são mais ou menos A0. Em que o C e o A são os que você já encontrou aqui, ó. Aqui está o A, aqui está o C. Algumas vezes não aparece aqui na primeira coordenada, aparece na segunda. Como é que eu sei? Aparece na primeira quando quem está dividindo x ao quadrado é o termo maior. Se tivesse um número aqui maior dividindo y ao quadrado, aí seria 0 mais ou menos c. Tá? É aquela ideia para saber se o eixo tá, se o vértice, os vértices estão no eixo x ou no eixo y. Então, nesse caso, eu posso dizer o seguinte, que o foco 1 vai ser o menos raiz de 5, 0, e o foco 2 vai ser o raiz de 5, 0. E eu posso dizer que o vértice 1 é igual a menos raiz de 8, 0, e o vértice 2 é igual a raiz de 8, 0. Só que tem um problema. Eu quero usar essas palavras aqui para focos e vértices no futuro. Então, como eu estou usando aqui o sistema x', y, x', y', eu boto dorlinha em todas elas. Isso daqui é uma anotação pessoal, tá? Eu gosto de usar essa anotação. Aí fica a seu critério. Mas eu acho bom para você não confundir. Porque aqui não é a resposta final. Agora você tem que passar desse sistema para o próximo. Eu vou botar assim, ó, lembre que... Aí eu vou voltar aqui um pouquinho. Teve um momento que eu disse, olha aqui. Teve um momento que eu disse que o x' é igual ao x' mais raiz de 5 e que o y' é igual ao y'. Aqui, com o meu sinal de igual. Eu vou escrever isso aqui isolando o x' e o y'. Então, eu vou dizer assim, é tipo passar a voz ativa para voz passiva, né? X' é igual a x' menos a raiz de 5. E y' é igual a y'. Então, vou usar essas coordenadas aqui para encontrar agora em x', y'. Então, em termos de x' e y', você vai ter os seguintes focos e vértices.
Então você usa exatamente esses pontos que você encontrou, só que onde tem o x dor-linha, você subtrai 5 e vai ficar o x'. E onde tem o y dor-linha, você mantém. Então no y você mantém igual e no x você vai ter que subtrair raiz de 5. Então nessa primeira entrada aqui seria raiz de 5 menos raiz de 5, dá menos 2 raiz de 5, 0. Seria o foco 1. E o foco 2 vai ser, aí ali, é raiz de 5 menos raiz de 5, dá 0. Olha só, o foco 2 está na origem. Agora vamos ver o que acontece com o vértice 1. Aqui eu tinha menos raiz de 8, estou subtraindo menos raiz de 5. E o vértice 2, eu tinha raiz de 8, estou subtraindo raiz de 5. Só que aqui, como eu estou no sistema x' e y', então em cada uma das letras eu vou botar uma linha aqui para eu saber de qual sistema que eu estou falando. E agora, finalmente, vamos obter no sistema, igual o professor escreve, ó, no sistema OXY. Então aqui é em termos de x e y. Nessa parte aqui, você vai ter que utilizar a seguinte fórmula. É meio que você tinha feito uma rotação e agora você vai desfazer. Você vai ter que o x é igual a matriz de rotação vezes o x'. O que é que isso significa? Significa o seguinte. Significa que se você tem um ponto que em x' e y' tem coordenada x' e y', você simplesmente multiplica esse ponto aqui pela matriz de rotação à esquerda e você vai obter o ponto antes de ser rotacionado. Então, exemplo. O foco 1, na verdade, seria a matriz de rotação, que está lá atrás, ó, vamos voltar aqui para poder encontrar a matriz de rotação. Vezes suas coordenadas no sistema x' e y', que são essa aqui, ó, menos 2 raiz de 5 e 0. E aí você vai encontrar o menos 4 e o menos 2. Tá, eu vou mostrar aqui as contas. É tipo isso vezes isso. Então é o 2 dividido por raiz de 5 vezes menos 2 vezes a raiz de 5. A raiz de 5 cancela. O 2 vezes menos 2 dá menos 4. Agora isso vezes isso. Novamente, isso vezes isso é 0. Isso vezes isso, só cancelar a raiz de 5, ele ficou menos 2. Então, é esse tipo de conta que você tem que fazer. Para encontrar o foco 2, o foco 2 é muito bom. Porque o foco 2, no sistema x', y' é o 0, 0. Só que quando você multiplica uma matriz por 0, 0, dá 0, 0. Então aqui já tem uma noção prática que você pode ter de visualização. Quando eu tenho um ponto que está na origem e eu rotaciono os eixos, ele não se move. Se eu fizer essa translação, sim, está na origem, eu movo para cima, para baixo. Agora, se eu faço uma rotação, ele fica só rotacionando lá na origem, não vai se mover. E aí, vou botar assim, ó, analogamente, e aí fica para você fazer as contas. O V1 vai ser menos 2 raiz de 8 dividido por raiz de 5, menos 2. E menos raiz de 8 dividido por raiz de 5, menos 1. E o V2, é só fazer a multiplicação, tá? Eu não vou fazer aqui por questão de tempo. Pronto. A questão acabou agora? Não, não acabou. Porque falta o seguinte, fazer um esboço do gráfico da curva. Na minha opinião, a parte de fazer o esboço pode ser a parte que acaba sendo mais complicada para muitas pessoas.
E aí eu vou dar aqui algumas dicas para fazer o esboço. Quando você tiver que fazer o esboço, você tem que se preocupar em desenhar o 1, o 2, o eixo x', o eixo, na verdade o x', né, que é a última mudança que você fez, o eixo y', desenhar o eixo da cônica, desenhar os vértices, os focos, as assíntotas, caso seja ali uma hipérbole. Ainda bem que essa não é hipérbole, né? Porque é menos uma coisa para a gente encontrar. Não precisa encontrar a assíntota, porque não tem assíntota, nesse caso aí da elipse. Então você tem que estar sempre pensando nessas coisas para desenhar. Eu não vou só jogar o desenho aqui para vocês, eu vou fazer um desenho do zero com vocês, para mostrar como é que você pode pensar na prova. Então, eu fiz aqui o eixo X e o eixo Y. A primeira coisa que você vai desenhar algo, você tem que ter uma noção. Qual é a noção? Olhar quais são os maiores e menores valores de x e y, para poder marcar. Que eu não vou sair aqui marcando, aqui é 10, aqui é 20. Tenho que saber qual escala eu vou usar. Então, como os maiores valores ali são 4, menos 2, essas coisinhas que você fizer aqui na calculadora deve dar menos de 5, coisas que são todas menores do que 6 em módulo. Então, eu vou fazer aqui até os 5. Aqui também até os 5. E agora, ali foi o X. E agora o Y, como é que o Y está se movendo? Ó, até o 2 ali, no máximo. Então, eu vou fazer o Y até o 3, para cima e para baixo. Pronto. A próxima coisa que vai lhe ajudar muito, dica de ouro, marcar os pontos mais fáceis. E tem dois pontos aqui muito fáceis, que são os focos, que são os pontos aqui, menos 4, menos 2 e 0, 0. O 0, 0 nem precisa pensar, já marca aqui. Então aqui é o foco, vou marcar em azul. Esse é o foco 2. E o foco 1 é o x igual a menos 4 e y igual a menos 2, que é aqui, ó. Menos 4 e y igual a menos 2. Sempre a reta que passa pelos focos é o eixo da elipse. Só que você faz a mudança de variável justamente para que o eixo da elipse seja o eixo que você está querendo. Então, o eixo da elipse é o x d'Orlinha. Porque quando ela foi escrita aqui em termos de x', tava aqui, ó. O eixo seria basicamente o eixo x', tá? Se no lugar que se não tivesse essas duas linhas, o eixo seria o eixo x. Então, tendo dorlinha, o eixo vai ser o x'. Se aqui é o eixo, então isso daí é o x'. Ok, muito bom. A próxima coisa, quando você tem uma elipse, você tem que se prestar bastante atenção aqui para o ponto médio, que eu vou chamar aqui de M. É nesse ponto médio em que o y' cruza o x'. Então é aqui que você vai ter. Deixa eu fazer aqui reto. É aqui que você vai ter. Deixa eu só fazer ela assim perpendicular e aí eu arrasto. Porque os eixos eles são perpendiculares, tá? Está no sistema cartesiano. Então aqui tem que formar um ângulo de 90 graus. Então você forma um desenho assim formando um ângulo de 90 graus. Aqui seria o y'. Ok. E aí, os vértices estão sobre o eixo x'. Os vértices estão sobre a mesma reta que os focos. E aí, eles são sempre um pouquinho maiores, né? A distância entre os focos, que é 2c, é menor do que a distância entre os vértices, que é 2a. Então, você poderia esboçar assim. Deixa eu ver se tem alguma cor aqui restante. Amarelo. Vamos lá. Passa pelos vértices. Vou chamar aqui de V1 e V2. Passa pelos vértices assim.
Caso você queira desenhar o 1 parte da origem na direção de x', de x2', na verdade, e é unitário. Então, por ser unitário, eu tenho que fazer ele menorzinho assim. E o 2 é também ali, ó, é o vetor diretor do y', portanto, perpendicular ao 1. Opa, esqueci, que é o 1. E aqui é o 2. E aí eles são perpendiculares e ambos são unitários. Em alguns casos, você desenha primeiro o 1 e o 2 para saber que direção é que estão os eixos. Nesse caso aqui, a gente encontrou os eixos muito mais fácil, só passando ali a reta pelos focos. Então, essa foi a ideia que eu tive. Alguma dúvida? Ou podemos continuar? Ou vocês querem uma pausa para respirar? Perfeito. Bora continuar, bora terminar esse negócio. Vamos para a próxima questão. Ó, aqui é um desenho feito no GeoGebra e aqui é o desenho feito por mim. Parecido, né? Aceitável. Tem que dar nota para esse negócio aí. Então, vamos para a questão, para o exercício 2. O exercício 2 fala assim: encontre uma parametrização para a superfície cônica com vértice na origem, obtida a partir da curva definida por. E aí tem uma curva. Eu fiz um resuminho das fórmulas que tem sobre superfície cônica. O que é uma superfície cônica? Você basicamente tem um foco, um vértice, né? Que essas fórmulas aqui é quando o vértice está na origem. Tá aqui o eixo X, eixo Y, eixo Z. E aí você tem um vértice aqui estando na origem. E você tem uma curva aqui qualquer. E aí você traça retas que partem do vértice e passam ali pela sua curva. E vê qual desenho que está se formando. Isso é superfície cônica. Quando você faz isso, a ideia é a seguinte. Você vai chamar de diretriz essa curva aqui, ó. Essa curva aqui é a diretriz. E a superfície cônica é a equação da superfície que você está encontrando, que é o que está sendo pedido na questão. A ideia vai ser a seguinte: se a sua curva diretriz ela está num plano z igual a c, você tem que usar essa primeira fórmula. Essa primeira fórmula fala o seguinte: substitua o x por cx sobre z. Substitua o y por cy sobre z. Aí tem as outras possibilidades, que pode estar em x igual a A ou em y igual a B. Nessa questão, ele fala assim, ó, obtida a partir da curva, a curva é a diretriz, tá? Vou falar curva é a diretriz, que está em z igual a 2. Então, sendo z igual a 2, nós temos que utilizar essa primeira fórmula. Quem seria o C aí nesse caso? Alguém pode digitar aí para mim? Quem seria o C? Exato. Perfeito. Então, você vai ter o C igual a 2. Então, você vai ter que trocar. Eu vou escrever ali na frente para ficar um slide bonitinho para o restante do pessoal. Então, tem que trocar o x por cx sobre z, ou seja, 2x sobre z, e o y por 2y sobre z. Então, você simplesmente pega essa equação, que era o x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 3 igual a 1. E onde tem o x, você vai lá e escreve o 2x sobre z. Onde tem o y, você vai lá e escreve 2y sobre z. Logo. Tá. Agora, vamos efetuar. Isso daqui dá 4x ao quadrado dividido por z ao quadrado.
mais 4y² dividido por 3 ao quadrado, tá? Porque tem um 3 aqui, é igual a 1. Eu vou multiplicar essa expressão por z de ambos os lados. Quando eu faço isso, eu obtenho o seguinte. A superfície multiplicando por z de ambos os lados, vai sair que 4x² mais 4y² dividido por 3 é igual a z². E aqui, isso é a equação de um cone elíptico. Ó, o cone elíptico é da forma z² igual a x² dividido por a² mais y² dividido por b². E aí, você vai fazer o seguinte. Então, eu tenho que identificar quem é o A e quem é o B, por exemplo. Então, você pode escrever ali que o z² é igual a x² dividido por 1/4, né? Mais o y² dividido por 3/4. Então, você tem que o A é igual a 1/2 e que o B é igual a raiz de 3/2. Então, você conseguiu aqui encontrar quem é o A e quem é o B e conseguiu encontrar que é um cone elíptico. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Não. É que uma pessoa entrou. Certo. Então, nós já conseguimos aqui identificar. Vamos ver o que é que mais que pede. Encontre uma parametrização para a superfície. Então, primeiro passo, encontrar a superfície. O segundo, encontrar uma parametrização para a superfície. Pessoal, essa parte de parametrização é uma parte que você precisa estudar as fórmulas. Porque é muito difícil você ter a ideia da fórmula assim só pensando. Então, você precisa de fato estudar as fórmulas para ver como é que acontece. No caso de parametrização de cone elíptico, o esquema é o seguinte. Parametrização de cone elíptico, que seria z igual a x² dividido por a² mais y² dividido por b². A parametrização seria chamar o z de a vezes t cosseno de θ, o y de b vezes t seno de θ e o z de t. Eu acho que é isso. Porque nesse caso, você ganha o seguinte. O x sobre o a vira o t cosseno de θ. O y sobre o b vira o t seno de θ. Então, o x² sobre a² vira t² cosseno² de θ. E o y² dividido por b² vira o t² seno² de θ. Quando você soma essas duas coisas, você ganha aqui x² mais a² sobre b² mais y² dividido por b² é igual a t² em evidência multiplicando cosseno² mais seno². Mais cosseno² vezes seno² é igual a 1. Então, você vai ficar com o seguinte. Você vai ficar que isso é igual a t². Só que quem é t? Se o z é t, então o t² é igual a z². Então, isso daqui é simplesmente igual a z². Tá, peraí. Deixa eu ver se eu... Eu acho que eu cometi um equívoco em algum local. Ah, sim, ó, eu cometi um equívoco que foi o seguinte. Eu tinha que multiplicar por z² e eu multipliquei só por z. Tá aqui o equívoco, vocês vão me perdoando. Aqui era um z². E aí sim, essa é a parametrização. E tem que ser o z² para ser um cone elíptico. Então, deixa eu ver se eu carreguei o erro para mais algum lugar. Eu não anotei esse erro em nenhum outro local, né? Certo. Deixa eu ver.
Um segundo, tô só conferindo para ver se... Pode falar. Mas essa O Raul parametrização em levantando. coordenadas cilíndricas? Ah, deixa eu pensar. AR cosseno. Ó, parece com coordenadas cilíndricas, mas não é coordenadas cilíndricas porque no X tem um A. Então, parece bastante, mas não é, entendeu? A grande ideia de parametrização são duas fórmulas que você usa. É que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, e a relação que envolve secante ao quadrado e tangente ao quadrado, para parametrizar quando tem diferenças de coisas ao quadrado. Ou então, cossecante ao quadrado e cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, que também é uma possibilidade. Então, a grande ideia aqui, desde o princípio, eu coloquei esse cosseno aqui, esse seno, para quando fosse elevado eles sumissem. E aí, esse A iria passar a dividir no x, o B ia passar a dividir no y, e eu teria só o t ao quadrado para igualar aqui com esse z ao quadrado. Então, eu acho que é isso. Tá? Essa é a parametrização. Eu só estou em dúvida porque está aparecendo isso escrito duas vezes. Eu acho que as coisas trocaram de lugar, peraí. Eu tenho isso aqui. Eu encontro que a superfície é essa. E depois eu encontro essa parametrização usando quem é o A e quem é o B. Certo? Então, eu tenho que substituir pelo A e o B que eu havia encontrado aqui anteriormente. Eu disse que o A é meio e que o B é 3, é raiz de 3 sobre 2. Então, a parametrização vai ser o seguinte, a resposta final. Essa demonstração aqui da parametrização você não precisa fazer. Eu fiz aqui só para você entender. Você pode fazer para se convencer que está certo também, né? Que às vezes a pessoa esquece, são vários. Então, o x é igual ao a, que é o meio, vezes o t, vezes cosseno de θ. O y é igual ao b, que é o raiz de 3 sobre 2, vezes o t, vezes o seno de θ, e o z é igual ao t ao quadrado. E aí esse t está variando aqui nos reais, e o θ vai de 0 até 2π. Essas coisas sempre lembram coordenadas polares, sempre, e consequentemente é, lembram algumas outras coisas ali que usam coordenadas polares, mas na prática não é. É uma parametrização mesmo. E aqui está o desenho, e você pode perceber que é uma superfície cônica, de modo que o vértice está na origem, e aqui você tem a curva em z igual a 2. Ó. Olha aqui, o z igual a 2. E aí, para cada ponto dessa curva, você traça uma reta que parte da origem e passa pela curva. E você vai fazendo isso com todas as possibilidades, ó, e no final vai ganhando o desenho. Então é assim que essa superfície foi formada. Alguma dúvida, pessoal? Ou podemos ir para o exercício 3? Perfeito. No exercício 3, nós temos um conjunto de pontos no espaço, cujas coordenadas cartesianas satisfazem essa equação. Valendo um ponto. Determinar que tipo de superfície quádrica é dada por S. Encontrar a mudança de coordenada que leva à equação canônica. Ó, você olha para essa questão e já fica pensando, nossa, será que vai dar tanto trabalho quanto a primeira? Porque tem equação canônica. Mas é porque aqui não tem termo misto. Então você não vai ter que fazer todo aquele trabalho da primeira. Se não tem termo misto, comemora. Porque você vai precisar simplesmente completar quadrados. Então a ideia dessa questão aqui é completar quadrados. E vai ser assim. Você tem o 3y². Você bota o que tem y perto, mais 6y, menos z ao quadrado, menos 6x mais 12 é igual a zero. Então você ganha o seguinte:
3y² mais 6y menos e ao quadrado. E esse termo aqui eu vou passar para o outro lado. Então, vai ser 6x menos 12. Agora eu quero completar o quadrado. Onde é que eu completo o quadrado? É quando tem um termo ao quadrado e depois ele sem ser ao quadrado. Eu tenho que colocar o 3 em evidência, como eu ensinei. Então, vai ficar o seguinte. Se eu boto 3 em evidência, aqui no lugar do 6 tem que ser o 2. Então, é isso que tem que ser feito. E aí eu tenho que abrir espaço para saber com o que é que eu devo somar. Mas essa daqui é tranquila, né? O 2 divide por 2, 1, eleva ao quadrado, tenho que somar com 1. E tenho que somar com 1 do outro lado. Mas se eu botar só 1, estaria errado. Porque esse 1 está multiplicando por 3. Então, é 1 vezes 3. Então, você vai ter o seguinte. Você vai ter o 3y mais 1 ao quadrado menos e ao quadrado é igual a 6x menos 9, que é o 3 menos 12. E aí, agora, eu vou querer colocar esse 6 em evidência. Se eu quero botar o 6 em evidência, eu divido esse 9 por 6. Então, você ganha que o 3 vezes y mais 1 ao quadrado menos z ao quadrado é igual a 6 vezes o x menos 9 sobre 3. 9 sobre 6 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Enos, por que é que você colocou o 6 em evidência? É porque eu quero fazer o quê? Eu quero fazer uma mudança de coordenadas. Quando tem que completar quadrados, a mudança de coordenadas é uma translação. E na translação eu não posso dizer que o x' é igual a 6x menos 9. Isso não pode. Tem que ser o x' como x mais uma constante. Nesse caso, x mais o 3 sobre 2. Então, por isso que eu botei o 6 em evidência. Então, agora, fazendo a translação, ou seja, o y' vai ser o y mais 1, o z' continua sendo o z, e o x' é igual ao x menos 3 sobre 2. Aí a equação vai ser a seguinte. 3y' ao quadrado menos z' ao quadrado é igual a 6x'. A grande pergunta é, isso é equação do quê? Eu vou até escrever ela aqui de outro modo. É o seguinte, eu vou... Cadê ela aqui? Tá aqui. Eu vou escrever ela como 6' igual a y' ao quadrado dividido por 1/3 menos z' ao quadrado dividido por 1. Geralmente, quando você tem algo da forma cz igual a x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado, é paraboloide hiperbólico. Tá, só que aqui, sendo paraboloide hiperbólico, se aqui, só por curiosidade, se aqui fosse um mais, seria paraboloide elíptico. Então, aqui é o paraboloide hiperbólico. Mas como assim? Se ali tem um x e aqui tem um z. Tá, é porque o paraboloide hiperbólico, ele tem umas outras possibilidades, que são ax igual a y' dividido por b ao quadrado menos z' dividido por c ao quadrado. E a outra possibilidade é o by é igual a x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos z ao quadrado dividido por c ao quadrado. E a possibilidade aqui que a gente vai usar é o que tem essa aqui, essa segunda, que vai ser comparada com isso. Então, todas essas equações aqui são equações canônicas do paraboloide hiperbólico. Então, a questão foi resolvida. A gente conseguiu identificar que é um paraboloide hiperbólico. E tem até aqui um desenho, vou centralizar. Tem esse desenho aqui,
Vendo aqui que é um paraboloide hiperbólico. Geralmente, o paraboloide hiperbólico, ele vai estar virado diferente. Aqui ele tem basicamente como se fosse um eixo paralelo ao eixo X, como um eixo de simetria aqui, porque aparece o X e não o Z. Mas geralmente, se fosse o Z, aí seria algo parecido com o Z. Valendo um ponto, pede para determinar que tipo de cônica obtemos ao intersectando S com o plano x igual a 3. Gente, essa é a questão mais fácil da prova. Essa daqui não pode errar, porque você tem que encontrar apenas uma cônica e fazer simplesmente a interseção. O que é intersectar? Você vai ter que substituir x igual a 3. Então você vai lá para a questão, pega essa equação, onde tem x, bota 3 e encontra a cônica. Só que tem um modo mais inteligente. O modo mais inteligente é utilizar. Deixa eu ver onde é que eu vou pegar. Eu vou pegar daqui, ó. Eu tenho que botar x igual a 3. Eu vou pegar essa equação aqui. Essa daqui tá boa para substituir x igual a 3. Então, a equação original era essa. Essa equação original é equivalente a essa outra. Aí nela, onde tem o x, eu vou botar 3. Então aqui no x eu boto 3. Porque aí já está de graça a questão. O completar quadrado já foi feito. Então vai ser 3 vezes y mais 1 ao quadrado, menos e ao quadrado. E aqui ficaria 18 menos 9, que dá 9. E aí você divide por 9 de ambos os lados, fica y mais 1 ao quadrado, dividido por 3, menos e ao quadrado dividido por 9 é igual a 1. Que cônica é que foi obtida? Qual seria a resposta? Exato, hipérbole. Então, ó, já ganhou um ponto aí nessa questão. Mas, de certo modo, ela depende do item anterior, né? Então, tem que saber fazer o item anterior para acertar ela. Na verdade, não. Tinha como só substituir x igual a 3 lá desde o início e encontrar. Então, ela nem depende do item anterior. Então, é realmente um ponto bem fácil. E tá aqui tá aqui o plano em azul, que é o plano x igual a 3. E eu mandei fazer a interseção, grafei aqui em azul forte, de fato, é a hipérbole, como todos vocês ali falaram, né? Acertaram. Ó, esse item C é chatíssimo, porque eu não sei se eu entendi muito bem o enunciado dele. Na minha opinião, tá um pouco ambíguo. Então, vou fazer da maneira como eu interpretei ele. Que é o seguinte: está pedindo para escrever a equação de S em coordenadas esféricas, escolhendo adequadamente o ponto e os dois eixos que a definem. Então, eu vou fazer aqui uma breve explicação sobre coordenadas esféricas. Você tem um ponto e você diz aqui que é Rho ou R, no nosso livro aqui é R, na Unicamp, que é a distância da origem até esse ponto P. Você chama de φ o ângulo formado entre o eixo Z e esse segmento aqui, OP, esse vetor OP. E você chama de θ, se você pegar o P e jogar no chão, fazer uma projeção capelinha, θ seria a coordenada polar. Ou, de outra maneira, é o ângulo formado entre o eixo X e esse segmento aqui. Então, essa é a ideia. E já que eu estou usando o R ali em cima, esse R que aparece aqui embaixo eu escondo. Tá? Então, nós ganhamos isso. Tá. A ideia aqui é o seguinte. Quando eu utilizo coordenadas polares, eu vou ganhar que o x é o r seno de φ, cosseno de θ, o y é r seno de φ, cosseno de θ, o z é o r cosseno de φ. Se eu só substituir isso lá, tá certo. Só que ia ficar uma expressão feia. Então, a ideia que eu tive foi o seguinte.
eu vou tomar como origem a origem no sistema x', y', z'. Como assim, Enos? Lembra que eu falei que x' é igual a isso? Então, x' é igual a zero se e somente se o x for igual a 3/2. O y' é igual a zero se e somente se o y for igual a -1. E o z é igual a zero se e somente se o z é igual a zero. Então, eu encontrei que o centro dessa minha quádrica é 3/2 menos 1 e 0. Então, eu vou tomar como origem, como centro, o ponto 3/2 menos 1 e 0. E os eixos, eu vou tomar x', y' e z' para poder usar a equação que eu obtive lá. Tá. Se eu faço isso, então, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar que o x' é igual a r seno de φ cosseno de θ, que o y' é igual a r seno de φ seno de θ, e que o z' é igual a r cosseno de φ. São as mesmas equações, só que substituindo x, y e z por x', y' e z'. Então você vai lá, pega a equação que você tinha da sua superfície e substitui. Só que eu vou pegar essa aqui que está mais bonitinha. E substitui quem é x', quem é y, quem é z' e quem é x'. E aí você vai obter o seguinte. Você vai obter o 3, o y' é o raio vezes seno de φ, seno de θ, elevado ao quadrado, menos o z', que seria o raio cosseno de φ, elevado ao quadrado, é igual a 6 vezes o x'. O x' seria o raio vezes o seno de φ e cosseno de θ. Aí, você nota que isso daqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou até botar o raio em evidência, porque é elevado ao quadrado. Ó. Raio ao quadrado vezes 3. Vou botar assim, raio. Tá. Eu vou fazer assim, 3 raio ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, menos raio ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ é igual a 3 raio, seno de φ, cosseno de θ. Aí eu divido por raio de ambos os lados. Então, esse ao quadrado aqui vai cancelar e esse raio aqui cancela. Tá? Dividir por raio de ambos os lados. Então, você obtém que 3r seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, menos r cosseno ao quadrado de φ é igual a 6 seno de φ cosseno de θ. E aí tem como até botar o raio em evidência. Quero 3. Aproxima aqui para colocar o raio em evidência. Que estava todo mundo aqui do lado esquerdo multiplicado pelo raio. Então, essa seria a equação, tá? Então, essa foi a minha interpretação da questão. Mas, não vamos perder tempo, vamos para a próxima questão. Na próxima questão, vale 1,5 ponto. Tem o seguinte. Mostre que essa equação que está sendo descrita aí determina uma superfície cilíndrica e determine uma equação da curva diretriz e um vetor paralelo com a reta geratriz. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água, um segundo. Eu fiz aqui um resumão do que é esse conteúdo. É o conteúdo de superfície cilíndrica. Em superfície cilíndrica, o que é que você tem? Você tem aqui
uma diretriz em um dos planos coordenados. Ele pode estar em z igual a zero, em x igual a zero ou em y igual a zero. Tem essas três possibilidades. Isso aqui é fundamental. Aqui é um desenho no caso em que ele está em z igual a zero, que é o plano xy. Por cada ponto da sua diretriz, digamos aqui um ponto A, B, C, D, E e assim por diante, por cada ponto você passa uma reta. Essa reta aqui que eu vou contornar em vermelho agora. E aí você vai traçando retas paralelas. E essas retas têm um vetor diretor. Essas retas são chamadas de retas geratrizes. A reta geratriz. E ela tem um vetor diretor, que em cada caso vai ser escrito dessa forma. E aí, a ideia é, para encontrar a equação da superfície cilíndrica, no primeiro caso, você tem que substituir o x por x menos az, em que o a é a primeira coordenada do vetor diretor da reta. E o y por y menos bz, em que o b é a segunda coordenada do vetor diretor da reta, quando a terceira coordenada é igual a 1. Nesse segundo caso, a primeira coordenada tem que ser 1, e no terceiro caso, a segunda coordenada tem que ser 1. Como é que eu sei qual é que é 1? Z igual a 0. Então, a terceira coordenada é 1. X igual a 0. X é a primeira. X igual a 1. Y igual a 0. Segunda. Então, isso daqui é igual a 1. Tá aqui a tabela, né? Isso daqui foi explicado no GeoFlix detalhadamente. E aí, a gente fez vários exercícios lá. Só que o que essa questão pede é o contrário. Ela fala, mostre que essa superfície é uma superfície cilíndrica. Ela não está falando, tá aqui a diretriz, tá aqui a geratriz, encontre a equação da superfície cilíndrica. Ela fala, mostre que é uma superfície cilíndrica. Mas como é que eu mostro que é uma superfície cilíndrica? Dizendo que eu tenho uma diretriz, que eu tenho um vetor diretor e que eu encontro como equação, como superfície cilíndrica, a equação que foi dada anteriormente. Então, nós vamos ter que resolver um sistema linear. Nesse caso, você tem que fazer por tentativas. Você tem três fórmulas. Cada uma dessas fórmulas vai ter que ser tentada. Só que uma boa notícia, na esmagadora maioria das provas, a tentativa correta é essa primeira aqui. Os professores são bondosos e botam essa primeira. Então você vai ter que pegar essa equação aqui, e onde tem z você vai substituir por zero, e vai encontrar uma candidata a ser a diretriz. Então, vou botar assim, ó, tentativa 1 e única. Você vai colocar z igual a 0. Então, a diretriz em z igual a 0. Então, você pega essa equação, tá aqui, mete que o z é igual a 0. Onde tem z? Aqui e aqui. Então, você obtém que 9x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy menos 1 é igual a 0. Se essa for a diretriz em z igual a 0, e você tem um vetor diretor das retas geratrizes, nesse caso tem que ser igual a B e 1, e a terceira coordenada tem que ser 1, se não botar 1 vai dar errado. Se isso acontece, então, substituindo x por x menos az e o y por y menos az, que é o que está escrito aqui, essa parte, o x fica x menos az, y menos bz, bz, desculpa, bz. Você vai ter que retornar para a equação original. Pessoal, eu vou precisar fazer uma pausa aqui rapidinho, de 2 minutos, só para eu encher minha garrafa, e já que eu volto para a gente terminar. Essa questão aqui é rapidão, mas já que a gente termina. Um segundo.
Pronto. Então, nós já temos aqui. Então, onde tem x, você vai ter que substituir por x menos az. E onde tem y, você vai ter que substituir por y menos bz. Então, vamos ver o que é que acontece. Então, isso aqui fica 9 vezes x menos az ao quadrado, mais y menos bz ao quadrado, mais 2x menos az vezes y menos bz menos 1 igual a zero. E aí você vai ter que aplicar aquela, multiplicar, né? Que vai ficar 9 vezes x ao quadrado menos 2az mais a ao quadrado z ao quadrado mais y ao quadrado menos 2byz mais b ao quadrado z ao quadrado mais 2, aqui é a distributiva. Primeiro x, que vai ficar xy e depois menos bxe, depois o az, que vai ficar menos ayz mais abz ao quadrado. Eu tento botar a letra em ordem alfabética, porque assim fica mais fácil para comparar. Menos 1 igual a zero. Agora, você continua aqui organizando, então você teria 9x ao quadrado menos 18az mais 9 ao quadrado z ao quadrado mais y ao quadrado menos 2byz mais b ao quadrado z ao quadrado mais 2xy menos 2bxe menos 2ayz mais 2abz ao quadrado menos 1 igual a zero. E aí você pega essa última equação aqui e leva ali para a próxima página. Tá. Como é que isso pode ser melhorado? Vai ser o seguinte. Eu vou agrupar. Então, onde é que tem x ao quadrado? Aqui tem um x ao quadrado. E é a única coisa que tem um x ao quadrado. Então, vai ficar 9x ao quadrado. Onde é que tem o y ao quadrado? Só aparece aqui. Então, bota aqui o y ao quadrado. Eu estou agrupando. Note que na questão, a primeira aparece x ao quadrado, depois y ao quadrado, depois z ao quadrado. Então, eu tento agrupar na mesma ordem para poder comparar. E o z ao quadrado? Aparece aqui e aparece aqui. Então, você vai ter 9a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab vezes z ao quadrado. Tá. Qual o próximo termo? Que multiplica xy. Vou fazer aqui em azul. Tenho 2 que multiplica o xy e só. Vou continuar de vermelho. 2xy. Próximo, multiplica xz. Aqui no XZ tem esse menos 2A, menos 2B, na verdade. Tem o menos 2, não. Deixa eu ver, XZ. É porque aqui eu engoli uma letra. Não copiou direito. Deixa eu ver, foi aqui, ó. Aqui, tem um erro aqui. Aqui é duas, isso daqui é o quadrado, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então aqui tem um xzinho que eu esqueci. E aí ele foi carregado para cá. Então ali é xz. Esse 18 ali é um xz. Então você vai ter, no xz, você vai ter o menos 18a multiplicando xz. E você vai ter o menos 2b. Então, você bota aqui, ó, menos 18a, menos 2b
XZ. E a última coisa que falta é o YZ. Quem é que está multiplicando o YZ? Aparece aqui o menos 2B e aparece aqui o menos 2A. E isso tem que ser comparado com a equação original, que era essa. Então, o 9... Tá, ó, existe uma coisa que às vezes acontece. Às vezes você vai obter uma equação que é tipo o dobro da outra. Aí você tem que dividir, um dos termos tem que ter igual. Por exemplo, 9x ao quadrado, 9x ao quadrado. Então, sabendo disso, você já pode comparar todos os demais termos. Então, daqui você obtém que 9x ao quadrado é igual a 9x ao quadrado, beleza, nada de adicional. Que o y ao quadrado é igual a y ao quadrado, beleza. Que o 9 ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab, que é o que multiplica o z ao quadrado, tem que ser 2. Que o 2, que é o que multiplica xy ali em cima, aqui embaixo também tem que ser 2, então não adiciona nada de relevante, a gente já sabe. Que multiplica xe vai ser o menos 18a menos 2b vai ser igual a menos 8. E, por fim, que multiplica YZ aparece na de cima, mas não aparece na de baixo. Então tem que ser igual a zero. Menos 2B menos 2A é igual a zero. Dessa equação aqui, sai que A é igual a menos B. Deixa eu só ver se eu vou querer botar aqui A igual a menos B. Eu vou botar aqui A igual a menos B e vou substituir aqui na segunda. Então aqui você tem o seguinte, que 18b menos 2b é igual a menos 8. Ou seja, que 16b é igual a menos 8. E aí o b é igual a menos meio. Portanto, o a é igual a meio. E aí, se você substituir essas duas informações na primeira equação, a primeira equação é satisfeita. Se não for satisfeita, não seria a superfície que eu estou querendo. E eu teria que fazer a interseção com outros planos. Então, o sistema de equação só tem solução se todas as equações são satisfeitas. Então, eu vou testar aqui para você que de fato isso daqui é satisfeita. Metendo a igual a meio e b igual a menos meio. Então, aqui seria 9 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, mais b, que é o menos meio, ao quadrado, que dá 1 sobre 4, mais 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Isso daqui vai dar 9 sobre 4 mais 1 sobre 4, e aqui daria menos 2 sobre 4. Então, dá 10 menos 2, que dá 8 sobre 4, que é igual a 2. E, de fato, ó, deu 2 ali. Então, a terceira equação é satisfeita. Então, isso termina a questão. Prova que, de fato, vai ser uma superfície cilíndrica. Em que, então, eu vou escrever assim. Então, é uma superfície cilíndrica em que o vetor diretor das geratrizes tem entradas A, que é o meio, B, que é menos meio, e C igual a 1. Então, com isso, nós terminamos a aula, e aqui tem um desenho da superfície, tá? Aqui você tem uma elipse no plano XY, e você nota que essa superfície é formada aqui passando retas por esses pontos, e essa reta tem a mesma inclinação desse vetor diretor que eu desenhei aqui, ó, em preto. Tem a mesma inclinação aqui da nossa superfície. Então, é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida,